Hoje eu quero te propor uma reflexão sobre uma questão de perspectiva. É interessante notarmos como duas ou mais pessoas são capazes de olhar para um mesmo fato, presenciarem um mesmo evento e terem perspectivas, opiniões tão diferentes sobre um mesmo acontecimento. E isso está muito presente no texto de hoje, e eu quero ressaltar a importância de que tenhamos a nossa visão ajustada à visão do Senhor. Enquanto olhamos para a nossa vida apenas pela nossa perspectiva humana, pelo filtro das nossas vontades, dos nossos defeitos, dos nossos pecados, teremos dificuldade em enxergar as coisas de maneira apropriada. E temos muito mais a ganhar se estivermos dispostos a olhar a vida, as circunstâncias, pela perspectiva de Deus. Nós lemos hoje o texto de Números, a partir do capítulo 11, verso 16, até o final do capítulo 14, e alguns acontecimentos aqui evidenciam isso. Nós temos, por exemplo, Miriam e Arão, irmãos de Moisés, líderes do povo. Arão era o sumo sacerdote e os dois estão confabulando, criando intriga contra Moisés. Provavelmente movidos por inveja do próprio irmão e líder do povo, eles estão arrumando motivos para questionarem Moisés. Aqui no caso é a questão da esposa, pelo fato da esposa não ser alguém que era do povo. Mas quando o Senhor havia chamado Moisés para aquela missão, ele já era casado, ele já estava casado. O Senhor já havia feito esse convite, esse chamado de Moisés dentro dessa situação. E os dois estão ali arrumando algum motivo para poderem criar empecilhos para a liderança do seu próprio irmão e são duramente questionados, são duramente advertidos, punidos pelo Senhor, especialmente Miriam, que provavelmente foi quem começou toda essa questão. Ela é punida pelo Senhor com uma doença de pele, quando o texto bíblico fala sobre lepra, ele está falando de forma abrangente sobre doenças de pele. Pode ser qualquer enfermidade de pele, mas provavelmente se trata de uma enfermidade grave, porque ela foi curada apenas pela intercessão de Moisés, e o Senhor teve misericórdia e promove e permite a cura de Miriam. Mas o fato é que, e o Senhor vai dizer para eles, olha, vocês estão confundindo as coisas. Os profetas que vocês têm entre vocês, outras pessoas que profetizam, recebem minha mensagem por uma visão, por um sonho. Moisés, eu falo com ele pessoalmente, ele me vê face a face, ele conhece a minha forma. A comunicação que eu tenho com Moisés, nenhum outro desses profetas tem, e eu escolhi Moisés de forma especial. Vocês não estão olhando para Moisés pelos meus olhos, como eu enxergo, e devem olhar para ele pela minha perspectiva. São punidos por isso, porque estão contaminados pelos seus olhares invejosos, desejando aquilo que o Senhor tinha concedido a Moisés. Nós temos também um outro episódio também muito importante nessa história do povo e que muda e que direciona o que vai vir dali em diante, quando Moisés, orientado pelo Senhor, eles enviam 12 espias para que possam observar a terra. Eles estão chegando na terra prometida, 12 espias são enviados, eles passam 40 dias com a missão de observar tudo que havia na terra, o que a terra produzia, quais eram os obstáculos, como é que os povos se organizavam, o que eles teriam que enfrentar, fazerem um levantamento geral. Desses 12, 10 voltam com um relato de terror, de medo. Apenas 2 voltam com alguma esperança. O texto bíblico vai dizer, esse foi o relato que deram a Moisés. Entramos à terra a qual você nos enviou e, de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que há nela. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. E os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés e disse, vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele, com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. E eles espalharam entre os israelitas esse relatório negativo de medo que tomou conta de todo o povo. E aqui, mais uma vez, nós temos essa questão de perspectiva. 12 espias, os 12 estão olhando para a mesma coisa. 10 foram tomados de medo. Olharam, admiraram a terra, realmente a terra era incrível, mas eles olharam para os obstáculos, para os inimigos que eles iriam enfrentar e foram tomados de medo. Olharam para as pessoas, para os obstáculos, se esqueceram de Deus. Não olharam para o Senhor, para aquele que já tinha os libertados do Egito, tinha feito tantas coisas. Foram tomados de medo. Enquanto Calebe e Josué, os dois únicos que seguiram crendo no Senhor e disseram, não, nós podemos sim, nós vamos conquistar, vamos confiar em Deus, sigamos
em frente. Esse relatório negativo toma conta do povo de tal maneira que o povo começa a articular que preferiu voltar para o Egito. Vamos escolher um outro líder e vamos voltar para o Egito. O Senhor nos trouxe para morrer aqui, nós vamos lutar, nós vamos ser tomados como escravos, está tudo perdido. E por causa disso, por causa dessa dúvida, por causa desses questionamentos, por causa da ingratidão, das reclamações do povo, esse povo é condenado então a perecer no deserto. Ele não tomaria posse da terra. Apenas Josué e Caleb, daqueles que saíram do Egito, tiveram a graça de, no final das contas, adentrarem a terra. O resto do povo foi condenado a, de fato, permanecer e a perecer ali no Egito. E é por isso que eles passam 40 anos no deserto. Para um ano para cada dia dos 40 que os espias ficaram. Dos 40 dias que eles ficaram, foram punidos com mais 40 anos no deserto, porque duvidaram do Senhor, porque questionaram o Senhor, porque se recusaram a enxergar pela perspectiva de Deus, foram tomados pelas suas próprias perspectivas. Percebe como é perigoso quando nós nos permitimos enxergar a vida e decifrar a vida e os acontecimentos apenas por nós mesmos. Somos tomados de inveja, de cobiça, de medo, de covardia. Olhamos para a vida pelos olhos do Senhor, pela perspectiva do Senhor, daquele que é vitorioso sobre tudo, sobre todos, aquele que pode fazer qualquer coisa, como fez ao longo da história do povo e pode fazer na sua vida. Não se permita amedrontar, desistir, questionar os planos do Senhor, porque tem olhado pelos seus olhos. Olhemos para a vida pelos olhos do Senhor, pela perspectiva do Senhor e sigamos em frente. Você já sabe, siga firme lendo sua Bíblia. Amanhã a gente se encontra aqui para mais.